A Constituição brasileira é clara ao classificar como estupro de vulnerável o caso de um adulto que faz sexo com um menor de 14 anos. O problema é que a Justiça começa a abrir exceções e está absolvendo réus de processos por estupro de vulnerável quando acha que a criança consentiu. O pior são os argumentos apresentados pelas decisões judiciais, como de que criança e adulto estavam apaixonados ou de que foi de comum acordo que os dois fizeram sexo. E o pior argumento de todos, a sociedade já admite, já aceita a erotização e a sexualização precoce de meninas. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo trago 2 casos recentes julgados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para entendermos a necessidade de nós, adultos, nos manifestarmos, fazermos oposição à indústria da moda, aos filmes, novelas, seriados, programas de TV, música, youtubers que impõem uma erotização precoce das nossas crianças, banalizam as relações humanas e o sexo, porque ao que parece a justiça já considera essa batalha perdida. Vejam esse caso julgado em março do ano passado, março de 2020. Um jovem de 23 anos foi absolvido da acusação de estupro de vulnerável por manter relações sexuais com uma menina de 13, 10 anos mais nova que ele. O rapaz foi denunciado à justiça pelo Ministério Público e o juiz achou que não era caso para condenação porque os dois eram namorados e tinham o consentimento dos pais da menina. Inclusive, quando a sentença saiu, em março do ano passado, o casalzinho estava morando junto num quarto na casa dos pais dela. O promotor de defesa da infância não abriu mão do respeito à Constituição e à vulnerabilidade dos menores de 14 anos e recorreu. Mas, na segunda instância, no Tribunal de Justiça, os desembargadores tiveram o mesmo entendimento do juiz de primeira instância, que já tinha absolvido o jovem de 23 anos. Disseram que, mesmo sendo um crime descrito na Constituição, não tinham por que condenar o rapaz porque a menina de 13 anos era namorada e autorizou o sexo. E os pais dela autorizaram o namoro, presumindo que a filha tinha maturidade para saber o que fazia e assumindo o risco do que pudesse vir a acontecer com ela. Eu sinceramente imagino a dificuldade que é para os juízes analisarem casos assim. Todos nós sabemos que há jovens adultos imaturos com cabeça de adolescente, assim como há adolescentes mais maduros que a média, em tese com discernimento, com capacidade de decidir o que estão fazendo e ter noção das consequências daquilo para o seu próprio futuro. Sabemos também que há pais permissivos e que cabe a cada família a educação de seus filhos. Então, para os juízes não é fácil mesmo. Mas todo mundo já foi criança, já foi adolescente e sabe também da timidez, da vergonha, da vontade de ser aceito e até do medo de rejeição caso se oponha à vontade dos outros, especialmente dos mais velhos. E sabe que tudo isso influencia na hora de dizer sim ou não em situações delicadas. Não é uma questão de envolvimento amoroso, de sexualidade, de paixão, é vulnerabilidade mesmo. Na minha opinião, o promotor fez certo ao recorrer da decisão do juiz. Já a justiça, o que chama a atenção nessa sentença não é nem a justificativa da juíza para absolver o réu, porque o casalzinho estava apaixonado e abençoado pelos pais, e sim a argumentação dela. A desembargadora destacou a existência de, abre aspas, sentimentos sinceros de carinho e de zelo entre o réu e a vítima no processo. E ela disse também que as provas levantadas sinalizavam que a vítima tinha plena capacidade de entendimento da relação sexual e que, por isso, não podia ser considerada vulnerável. 13 anos tinha a menina. Agora, o X da questão. A desembargadora disse que esse não era um caso de abuso, mas de precocidade sexual. Ela disse, de novo, abre aspas, seria hipocrisia condenar o réu num cenário em que a mídia, novelas, filmes, seriados e outros programas de televisão estimulam cada vez mais cedo a sexualidade das meninas. Olhe isso.
a juíza dizendo que seria hipocrisia condenar um adulto que fez sexo com uma menina de 13 anos, porque nas novelas, nos seriados e nos filmes, isso é normal, isso acontece. Não foi dito assim na sentença, mas é como se a juíza estivesse dizendo que a culpa é das novelas, dos filmes, dos seriados, não se pode fazer nada, então dane-se a infância. Temos que aceitar que isso é normal e aceitar que a Constituição seja ignorada. Se esse caso foi julgado assim, imagine um outro que chegou para o mesmo tribunal meses depois, envolvendo 2 adolescentes, um de 17 anos, um rapaz, e uma menina de 12. Considerada adolescente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas 12 anos é criança, né? A situação do casalzinho é parecida com a anterior. Os 2 disseram em juízo que queriam e que o sexo foi consentido. Só que a mãe da menina, nesse caso, era contra o namoro e foi ela que denunciou o rapaz por estupro de vulnerável. Como o acusado é menor de idade, 17 anos, o juiz condenou a prestação de serviços à comunidade por 6 meses. É uma pena alternativa. Só que aí o advogado dele recorreu e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou a sentença. De novo, a segunda instância da Justiça Gaúcha ignorou a Constituição e a vulnerabilidade dos menores de 14 anos. O juiz alegou que mesmo que a mãe não concordasse com o namoro e não aceitasse que a filha de 12 anos fizesse sexo, a menina quis e assumiu isso em juízo. Na sentença de absolvição do rapaz, anulando a pena de prestação de serviços imposta antes, o desembargador relator da ação escreveu que, além de ser consensual, houve afeto. Vejam o raciocínio. Ele disse que o adolescente de 17 anos não teve vontade livre e deliberada de cometer um delito contra a namorada de 12 anos, não agiu com dolo. Nas palavras desse desembargador, tratou-se de uma verdadeira troca de afeto entre o casal. O juiz ainda disse que, abre aspas, aqui como no exemplo clássico, tem-se que ambos vivenciaram uma fase de descoberta da sexualidade. Assim, a incriminação fere no mínimo o bom senso. Por isso, possível pensar-se na aplicação do princípio da ação socialmente adequada em face das peculiaridades próprias do costume e da forma como viviam as partes. Fecha aspas. O bom senso que ele diz aí é que cada um sabe a hora certa de deixar aflorar a sua sexualidade. Mas será mesmo que uma menina de 12 anos sabe que esta é a idade certa para deixar aflorar a sexualidade? Ou está vivendo uma fantasia, presa numa ideia de conto de fadas, sem ter o real discernimento de que uma decisão errada nesse momento da vida pode deixar sequelas psicológicas para o futuro? E será que um adolescente com o pé na porta da vida adulta não entende a diferença no amadurecimento do corpo e da mente de uma criança recém-saída da infância ou ainda na infância e de alguém que está quase atingindo a maioridade? Os 2 casos estão descritos em reportagens da revista Consultor Jurídico e podem ser lidos por quem tiver interesse em mais detalhes. Não à toa, o primeiro comentário que surgiu na matéria do Conjur para esse caso foi de um advogado comentando a absolvição do rapaz. Ele disse o seguinte: então tinha 17? Sei não, mas não tá certo. Se valeu da atração que adolescentes impúberes sentem por rapazes mais velhos. O consentimento dela não foi livre. Se ele tivesse 14 ou no máximo 15, vá lá. A intenção da lei, creio, da Constituição, né? A intenção da lei, creio, seja também punir esse aproveitamento de um jovem quase adulto para com a fantasia de uma criança ou adolescente impúbere. É bem preocupante quando a sociedade, já massacrada pela indústria da moda e do entretenimento que impõe a erotização de crianças e a experimentação precoce da sexualidade por adolescentes recém-saídos da infância, vê a justiça ceder a essa pressão e ignorar a Constituição. Onde vamos parar se todo mundo decidir que não precisa mais respeitar o sinal vermelho, por exemplo, porque cabe a cada um avaliar se é perigoso ou não avançar? Deixe sua opinião. Menores de 14 anos devem ou não ser considerados vulneráveis quando submetidos a sexo com adultos ou com adolescentes prestes a se tornar maiores de idade? E a Constituição serve para quê, afinal?
Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja nosso assinante, te convido a apontar a câmera do celular para esse código que aparece na tela. É uma promoção para você assinar a Gazeta do Povo e ter acesso a conteúdos exclusivos meus e de vários outros colunistas, além, claro, de toda a cobertura jornalística. Te espero lá na Gazeta.